Paulo, quando estava preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar, ele escreveu 3 cartas. Quais são elas? Lembra? Efésios, Filipenses e Colossenses. São as 3 cartas que Paulo escreveu, que são chamadas as cartas da prisão. E o interessante é que a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ora 2 vezes. E nessa carta está inserido 2 orações do apóstolo Paulo. Você quer ver? A primeira delas está inserido no capítulo 1, a partir do versículo 15. Está aí a primeira oração do apóstolo Paulo. E aí ele faz essa oração e escreve essa oração. E a segunda é no capítulo 3, versículo 14, o texto que a gente vai ler agora. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa, verso 14, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, que oração bonita. Interessante que existem algumas marcas nessa oração de Paulo muito peculiares ao apóstolo Paulo. A primeira delas é que Paulo revela muita reverência e piedade quando ora. Versículo 14, ele começa assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu não sei se você sabe, o judeu, à época de Paulo, ele não orava de joelhos. O judeu orava em pé. O interessante é que até na parábola de Jesus, do fariseu e do publicano, você vai ver que o fariseu orava em pé. Porque essa atitude piedosa, humilde, consagrada, devotada de orar de joelhos, não era uma conduta religiosa no judaísmo. Quem inaugurou isso foi Jesus. Os evangelhos dizem que Jesus muitas vezes ele orava, e orava de joelhos. E o interessante é que o apóstolo Paulo deve ter tomado essa atitude de oração de joelhos do próprio Senhor Jesus. Então você pode ver que, destoando do judaísmo, o apóstolo Paulo revela muita reverência e muita piedade quando ele ora. Hoje nós perdemos um pouco essa peculiaridade da oração, e quanto mais a oração de joelhos, Eu acho que os crentes e os cristãos de antigamente oravam mais e ajoelhavam mais do que os crentes modernos. Hoje nós ajoelhamos pouco. Eu acho que é a única vez que a gente se ajoelha mesmo aqui na IPVO, eu acho que é na semana de oração, E alguns também não se ajoelham, talvez porque não podem, outros porque não têm esse costume. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus inaugurou esse costume piedoso, esse costume humilde, da gente orar com essa atitude piedosa de joelhos diante do Pai, assim como Jesus e assim como Paulo ora. A segunda marca interessante dessa oração de Paulo está aí no verso 15, é que Paulo tem em mente a igreja de Jesus quando ora. Quando ele diz no verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, Paulo não faz aqui alusão às famílias naturais. Paulo faz alusão à família de Deus, tá bom? O que Paulo está dizendo é que ele tem em mente, quando ele ora, a família de Cristo, a igreja de Cristo. E quando ele fala tanto no céu como na terra, ele fala da igreja triunfante e da igreja militante.
aqueles santos que já estão com o Senhor. E o interessante é que aqui, irmãos, você vê que Paulo, quando ora, ele tem em primeiro lugar uma atitude de extrema piedade e reverência. Nada contra você orar em pé, você orar deitado, você orar. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus inaugurou uma nova forma de orar, que é essa oração de joelhos, né? E o apóstolo Paulo imitou, mostrando essa piedade. Oxalá, né? Tomara que a gente possa se apropriar dessa maneira, quando a gente ora, e nos ajoelhar um pouco mais aos pés de Cristo, porque certamente isso é do agrado do Senhor. E segundo, Paulo tem em mente a igreja, ele ora para toda a igreja. Mas pastor, pelo que Paulo ora nessa oração maravilhosa? Antes da gente elencar as duas coisas pelos quais Paulo ora, eu fiquei pensando, irmãos, que se Paulo estava preso em Roma, seria muito natural que ele orasse, em primeiro lugar, pela soltura dele, né? Todas as vezes que a gente está num sufoco, é muito natural a gente orar para que Deus nos livre do sufoco, não é? É muito natural a gente orar por nós. É muito natural a gente pedir a Deus pelas nossas próprias lutas e dores pessoais. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, em Paulo, é que ele estava preso. E você não vê nem na primeira e nem na segunda oração desse homem um pedido para que Deus o soltasse, o libertasse. Paulo não ora por nenhum motivo pessoal dele. Olha que coisa interessante. Pastor, mas isso é pecado? Quando eu oro por algum motivo pessoal meu? De jeito nenhum. Jesus orou no jardim do Getsemane, não é? Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Jesus orou por ele. Pastor, por que Jesus orou por ele? Porque a dor, irmãos, que Jesus iria enfrentar era grande demais. Era peculiar demais. Homem nenhum poderia suportar o que o nosso Senhor suportou no Getsemane. Nenhum de nós poderíamos sequer imaginar a tamanha carga de pressão que pousaram sobre os ombros de Cristo, carregando o pecado do mundo inteiro nos seus ombros. Mas o interessante, irmãos, que Paulo aqui nas duas orações, ele não ora pedindo a Deus para libertá-lo, pedindo a Deus para soltá-lo, pedindo a Deus para ele voltar para a igreja. Ele ora, irmãos, ele tem em mente a igreja do Senhor Jesus. É claro que quando você passa uma necessidade, é muito lícito e plausível você orar e pedir a Deus por você, para que Deus o livre dessa situação. E não somente isso, mas arregimentar pessoas para orar também por você, né? Não é pecado, irmãos, a gente orar por nós, pelas nossas dores, pelas pessoas, né? A Bíblia chama, quando a gente ora pelos outros, de intercessão. Você intercede a Deus por outros, e às vezes você intercede a Deus por você mesmo. Mas o que eu acho peculiar, irmãos, é que o apóstolo Paulo nunca pensou nele. Ele nunca se preocupou muito com ele. Tamanha era a devoção e a preocupação dele com as igrejas do Senhor Jesus. Ele chega a escrever isso na primeira carta dos Coríntios. Ele fala que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Portanto, irmãos, aqui tem uma lição muito bonita para todos nós nessa noite. Ore por você mesmo. Nós precisamos de oração. Ore pela sua família. Ore pelos negócios do seu esposo. Ore pela educação dos seus filhos. Ore pela escola que os seus filhos estudam. Ore pela sua saúde, para Deus manter você jovial, com saúde. Mas não se esqueça de orar pela igreja. Não se esqueça de colocar a igreja de Cristo em oração, porque Paulo tem em mente, nas duas orações que ele escreve aos Efésios, a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se preocupar com você. Eu me lembro quando a Arissa era bebê, a gente tinha o costume de orar com ela, antes dela dormir, todos os dias na cama.
A gente chegava lá, contava uma historinha bíblica, e ela adorava, né? E aí depois a gente falava, agora vamos fechar os olhinhos que nós vamos orar. E ela apertava o olho com tanta força que eu falava, filho, não precisa apertar o olho tão forte assim não. E aí a gente orava com ela. Então, papai, mamãe, você que nos ouve, ore mesmo, seja uma mulher de oração pela sua família, mas não ore apenas pelos seus desejos, por aquilo que você espera e almeja. Ore pela igreja de Cristo, ore pelo avanço do Evangelho, ore para que as pessoas conheçam a Cristo mediante o seu testemunho, ore para que Cristo seja glorificado e o seu caráter formado no seu coração. O interessante, irmãos, que essas duas marcas forjam a oração do apóstolo Paulo. A primeira é a sua reverência e a sua piedade quando ele orava. E a segunda é, ele orava pela bendita igreja do Senhor Jesus. Mas pastor, pelo que Paulo ora? Quais eram os elementos da oração de Paulo? Em primeiro lugar, irmãos, versículo 16, olha o que Paulo ora no teor da oração dele. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo ora para que o poder de Deus possa se manifestar na vida dos crentes, para que eles possam enfrentar as situações difíceis da vida. Veja o verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo ora para que o poder de Deus se manifeste na vida dos crentes, para que eles possam enfrentar as situações, as agruras e as dificuldades da vida. Veja que no verso 16, ele ora para que o poder de Deus alcance, para que o poder de Deus inunde, para que o poder de Deus fortaleça os crentes, e eles então sejam fortalecidos mediante o Espírito Santo. Irmãos, quando a tempestade vem, é só o Espírito do Senhor que pode nos fortalecer. Quando as circunstâncias ruins batem à porta, é somente o poder de Deus, irmãos, que pode nos manter de pé. É somente a graça de Deus, irmãos, que vem na mesma medida da dor que a gente sente. Não se esqueça que Paulo está preso. Não se esqueça que a igreja está ressentida porque ele está preso. E não só a igreja dos Efésios, mas também quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo tem que animar a igreja. Por quê? Porque a igreja está desanimada. Pastor, por que a igreja está desanimada? Porque Paulo está preso. E logicamente a igreja se desanima com o grande líder da igreja na prisão. Se você olhar o versículo 13, antes de iniciar as orações, olha o que Paulo diz antes dele dizer, por esta causa me ponho de joelhos. Ele diz assim, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Pastor, por que Paulo escreve isso e depois ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos? Porque a igreja estava desanimada, porque Paulo estava preso. E Paulo então ora, irmãos, para que a igreja seja fortalecida e não se desanime com a prisão do apóstolo. Tem muita gente, irmãos, hoje, que fica desanimado na fé quando acontece uma luta, uma tribulação, não é? Ao invés das pessoas correrem para Cristo na hora da dor, elas fogem de Cristo na hora da dor. Ao invés das pessoas buscarem a Deus na hora das dificuldades para serem fortalecidos com o poder, elas muitas vezes se distanciam, porque estão com o coração machucado, amargurado, um coração entristecido, e aí se afastam. E aí, irmão, se afasta da fonte, entende? O apóstolo Paulo no verso 16 diz que quem nos fortalece é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que dá para nós o alento quando as dificuldades batem à porta, nos dá força, nos dá alegria. É o Espírito Santo que fortalece a igreja para que, mesmo sendo uma igreja perseguida como naqueles dias, ela avance. É o Espírito Santo que acalenta a nossa alma, irmãos,
Não é à toa que o nome, um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador, né? A palavra é tão bonita no grego. A palavra parakletos é o advogado, é aquele que julga a nossa causa, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que nos ampara, é aquele que nos consola, é aquele que nos dá força, é aquele que nos anima, é aquele que derrama do seu poder na nossa vida. Portanto, meu amado, por que Paulo ora? Para que a igreja não se desanime. Vivemos dias, irmãos, onde muitos irmãos ficam desanimados. Parece que as lutas se agigantam. E aí a gente retrai, né? A gente fica retraído. E perde, irmãos, a fonte pela qual o poder de Deus se manifesta, para a gente poder enfrentar essas coisas. É por isso que eu gosto de visitar as pessoas quando estão nos hospitais, passando por alguma luta, porque eu sei que já está no hospital, já está numa situação de penúria, já está numa situação de meio solitude, né, de solidão. E nada melhor, querido, você que é crente, fazer uma visita, orar pela pessoa, fortalecê-la na fé. Tem tanta gente, irmãos, que você pode fortalecer, né? Tem tanta gente aí, irmãos, passando por tribulação, que precisa de alguém para dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que o Espírito Santo fortaleça, como diz a palavra de Deus, o seu homem interior. Pastor, pelo que Paulo ora? Paulo ora, irmãos, para que o poder de Deus não abandone a igreja. Irmãos, se o poder de Deus abandonar a igreja vive uma tragédia. A igreja sem o Espírito Santo, irmãos, é clube recreativo de final de semana. O diferencial da igreja de Cristo é a presença do Espírito Santo, amém? Jesus diz isso lá em João capítulo 14, Ele estará em vós. É a presença do Espírito, irmãos, que faz com que o nosso testemunho brilhe, não na hora apenas das coisas boas, mas principalmente na hora da dor, das dificuldades, das tribulações. Essas mensagens que hoje são pregadas, muito triunfalistas, elas fazem parte, né? Eu acho que o ser humano até precisa delas para elevar um pouco a sua moral, a sua força interior. Mas, irmãos, nada se compara ao Espírito de Deus. É somente o Espírito de Deus que é capaz de te iluminar, de te incentivar, de dar a você alegria em meio à dor e à tristeza, e fazer você caminhar e continuar, mesmo que você não esteja vendo coisa momentaneamente circunstancial do jeito que você deseja. Mas quem diz que o justo anda por aquilo que ele vê? O justo vive pela fé. E o Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos dá força, entende? Que nos impulsiona. Você, quando é assaltado com uma notícia, você chora, você fica triste, você fica amargurado, às vezes, as raias do desespero. Mas, querido, nós temos o Consolador, o poder de Deus, que foi manifestado na cruz do Calvário e derramado pelo Espírito Santo à nossa disposição. É por isso que na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos chegar lá daqui a pouco, ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho. Enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, a fonte de toda alegria, de todo contentamento, de toda força do cristão, é o Espírito Santo. Não é um emprego melhor, não é uma casa melhor, não é uma televisão melhor, não é um carro novo melhor, não é um diploma melhor. A fonte de contentamento e graça e força do cristão é o Espírito Santo. Temos que buscar a presença dele, almejar pelo Espírito Santo, pedir para que ele seja derramado no nosso coração, e tudo aquilo que são meios de graça para que esse Espírito sinta vontade em nós, a gente precisa, irmãos, caminhar em direção dele. Portanto, pastor, pelo que Paulo ora para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, para que ela possa enfrentar
as lutas sem desanimar. Tem gente que chega no final do ano agora, está cabisbaixo, triste, amargurado, como eu preguei hoje num culto online, que Deus me deu a graça de poder realizar. Desde a pandemia, viu? Eu nunca mais fiz culto online. Mas hoje eu fui convidado para fazer um culto online com várias pessoas espalhadas aí no Brasil, de uma empresa. E eu fiquei meio sem jeito, assim, porque eu perdi o traquejo de fazer culto olhando para uma câmerazinha do celular. Perdi o traquejo. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que são meios de graça para você se apropriar. E eu disse lá, como está o seu coração nesse final de ano? Como é que seu coração chega no final de 2024? Talvez desanimado. Talvez você que me ouve teve um projeto muito bonito em 2024, me desculpe, que foi por água abaixo. Aí como é que você chega no final do ano? Desanimado, amargado, entristecido. Querido, se alegre, sabe por quê? Porque os planos humanos podem ser frustrados, mas a promessa de Deus na sua vida jamais será frustrada, amém? As expectativas humanas, irmãos, são incertas, elas podem ou não funcionar. Mas deixa eu te dizer uma verdade, a palavra de Deus, ela funciona mesmo, ela dura para sempre. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém? Então não se abale não, se você chega no final do ano, às vezes entristecido, porque alguma coisa não deu certo, ou alguma coisa não saiu do jeito que você queria, alegre-se no Senhor, sabe por quê? Porque mesmo que as circunstâncias não sejam do jeito que você quer, certamente se você é do Senhor, é do jeito que Deus quer. Então se alegre em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Interessante, meu Didi, ele estava preso quando ele escreveu isso. Irmãos, a gente não pode perder o contexto da carta, porque aí está a beleza da escrita. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava na cadeia quando ele escreveu isso, irmãos. E nós, por muito menos, né, irmãos, vivemos por aí choramingando as nossas mágoas. Que o Espírito Santo te auxilie, amém? Que o Espírito Santo derrame sobre você o bálsamo de Gileade. Que o Espírito Santo derrame em você a alegria, como diz o Hernandes, ultra circunstancial. Aquela alegria que não está presa às coisas desse mundo. E que você não desanime, porque o desânimo é uma das artimanhas do diabo, sabia? O diabo usa muito o desânimo para apagar o crente. Não permita, querido, que o desânimo tome conta do seu coração. Caiu uma chuva na hora do culto, vamos para o culto assim mesmo. Estou brincando, você está aqui, louvado seja Deus por sua vida. Não se deixe desanimar pelas coisas dessa vida, sabe por quê? Porque se você perseverar um pouco mais, você pode ver o milagre acontecendo, amém? Persevere um pouco mais, ande um pouco mais, caminhe um pouco mais. Pastor, pelo que Paulo ora, segundo, olha o que ele fala no verso 17 a 19, essa é a segunda razão pelo qual Paulo ora. O resto é só, eu vou te mostrar, o resto é moldura. E assim habite Cristo, verso 17, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Agora veja bem, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fica fácil agora você ver pelo que Paulo ora, né? Primeiro, no versículo 16, Paulo ora para que o poder de Deus possa ser manifesto no homem interior de cada um de nós, para que possamos enfrentar as dificuldades, as lutas e os desânimos da vida. É só o Espírito Santo, irmãos, que pode nos dar essa força. Em segundo lugar, Paulo ora pelo aprofundamento do amor
na vida cristã. É por isso que ele usa o termo de construindo um edifício, né? Ele fala de largura, altura, profundidade, ele fala de comprimento. Paulo está orando para que eu e você nos aprofundemos e conheçamos cada vez mais o amor de Cristo Jesus. Veja, querido, que ele usa duas metáforas muito lindas para falar da riqueza desse amor. Primeiro, no verso 17, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados. Essa palavra é uma palavra agrícola, que significa que tenha uma raiz profunda. Veja o que Paulo está querendo, é que esse amor seja profundo. Como o quê? Como uma raiz de uma árvore. Que coisa linda. Você sabia que a raiz de uma árvore, isso o pastor Luciano aprendeu lá na agronomia, lá em Viçosa. Você sabia que a raiz de uma árvore é no mínimo do tamanho da árvore? Sabia disso? Você sabia que toda árvore dicotiledônea, deixa eu gastar um pouquinho agora, toda árvore dicotiledônea, essas que, por exemplo, tem aqui em Maringá, a maioria são. O pinheiro não, o ipê é, a sibipiruna é, são todas árvores dicotiledôneas, essas que têm dois cotilédones na semente, quando ela germina, abre duas coisinhas assim, não é? E são árvores frondosas, grandes, que crescem. Não sei se você sabe, mas o que a árvore cresce para cima, a raiz se aprofunda na terra. E você quer ver uma outra coisa bonita da natureza e do poder de Deus? Não apenas as raízes se aprofundam do tamanho que a árvore cresce em comprimento, mas as raízes se espalham do tamanho da sua copa. Olha que bonito. É por isso que planta essas árvores, arrebenta tudo, passeia, casa, portão dos outros. Porque não tem jeito, irmãos, à medida que essas árvores lançam seus galhos, Deus é tão perfeito que Ele faz com que essas raízes tenham embaixo o mesmo suporte para suportar o peso dos galhos. Então, quanto mais uma árvore cresce, mais a raiz é profunda. Quanto mais ela espalha, mais a raiz espalha. E o apóstolo Paulo usa, irmãos, esse termo para falar da profundidade do amor de Cristo. E como esse amor pode ser aperfeiçoado em mim e em você. Tem gente que ama de forma rasa. Tem gente que a raiz é rasa. Tem gente que não consegue penetrar na profundidade do amor de Cristo e não conhece esse amor. Mas o amor de Cristo é profundo. É por isso que ele usa esses termos tão bonitos agora, numa segunda metáfora, né? Ele usa agora a metáfora do prédio, arquitetônica. Ele fala assim: estando vós arraigados e alicerçados. E depois ele vem com essas medidas, né? Ele fala da largura, verso 18, a fim de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Da mesma forma que Paulo usa a metáfora da raiz profunda para demonstrar a profundidade do amor de Cristo, ele usa a metáfora do edifício tendo um comprimento, largura, profundidade, com a mesma intensidade e riqueza, para você se apropriar desse amor. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode ter certeza, e eu também, Deus tem muito mais para você do que você tem até hoje. O amor de Deus é muito maior do que o amor que eu e você experimentamos hoje. O que Jesus tem para nós, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E o que Paulo está orando pela igreja dos Efésios é que eles conheçam o amor de Cristo, que é profundo, mas é muito profundo, e ele tenta usar essas duas metáforas como uma imagem da profundidade em todas as dimensões. Quando ele fala de largura, comprimento, altura e profundidade, na mente de Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: olha, em todas as dimensões possíveis que o ser humano abarca, o amor de Deus é maior. É maior.
E o apóstolo Paulo, irmãos, ora por isso. Por quê? Porque o Paulo sabe que o amor é o caminho excelente. O apóstolo Paulo sabe que não tem nenhum dom que se iguale ao amor. O dom é para a igreja em unidade ser edificada, e cada um é importante. Ele fala que o pé, a mão, a cabeça, o ouvido, e ele diz que aqueles que são de menos importância, aqueles também que são revestidos de grande importância. Mas depois que ele fala isso tudo, irmãos, dá uma aula magistral sobre os dons e sobre os usos dos dons. Ele vem com o Coríntios 13, que ele fala assim: olha, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, isso tudo é muito bom, mas eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E aí Paulo fala do quê? Do amor. Não tem jeito, irmãos, é a marca do cristão, é o amor, não tem jeito. Se você é uma pessoa orgulhosa, prepotente, irascível, você não tem a marca do amor do cristão. Se você ainda não foi domado pelo boi manso, que é Jesus, você ainda é boi bravo. E quando nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, o primeiro e mais importante fruto que o Espírito Santo deposita em você é o amor. O amor, irmãos, é a identidade do cristão. Eu não canso de dizer isso, porque é verdade. O amor é a marca sobremodo excelente que o mundo conhece o cristão. Não é o tanto que você conhece de Bíblia, é o tanto que você ama a Cristo e os outros. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele sabe disso, e ele escreve e ora na prisão. Eu acho bonito que ele está preso, e ele ora para que a igreja conheça e se aprofunde nos seus relacionamentos interpessoais, no amor. E ele usa essas duas metáforas maravilhosas, dando essa ideia dessa profundidade do amor, não é? Pastor, pelo que Paulo ora? Primeiro, Paulo ora para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, para que enfrente as dificuldades e os desânimos da vida, amém? Está desanimado, querido? Busque a Deus em oração e peça a Deus que o Espírito do Senhor encha você, amém? Porque se o Espírito Santo, irmãos, tocar em você, encher você, não vou dizer que a sua vida vai ficar às mil maravilhas, não, mas eu vou dizer que você vai enfrentá-las com muito mais ternura, com muito mais tranquilidade, com muito mais sabedoria, e vai até se alegrar nas tribulações, como diz Tiago capítulo 1, tende em vós toda alegria, o passardes por várias provações. Pastor, como é que eu consigo isso? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo você conhece, você conquista e consegue. E segundo, o apóstolo Paulo ora pelo aprofundamento do amor na vida cristã. Nós, irmãos, não amamos de forma plena e nem perfeita. O nosso amor é imperfeito, irmãos. Não existe nenhum cristão nesse mundo, por mais piedoso que ele seja, por mais consagrado que ele seja, não existe um cristão nesse mundo capaz de amar como Cristo ama. Mas o nosso amor pode ser aperfeiçoado, amém? Pode. Amanhã eu posso amar melhor do que eu amei hoje, ou não? É igual uma dona de casa que gosta de cozinhar. A Tereza é uma moça de muitos dons, né? A Tereza é uma artista. Ela tem um olhar assim diferente. O artista tem um olhar diferente, uma sensibilidade diferente. E a Tereza não sabia cozinhar direito. A Tereza aprendeu a cozinhar no casamento, Marisa. E ela aprendeu uma receita de estrogonofe que era triste dia, noite e dia, todo dia estrogonofe, aquele negócio. E olha que eu gosto de estrogonofe até hoje, eu não peguei raiva de estrogonofe, não. Mas, irmãos, ela quando começou a fazer o estrogonofe dela, a carne e sola de sapato era mais ou menos pareado. Ficava duro e ficava meio estranho o gosto. Eu não sei se ela colocava ketchup demais, ficava uma coisa meio doce assim, e a carne dura. E ela foi aprimorando, melhorando, entendeu que tinha que pôr na panela de pressão a carne para cozinhar, enfim. Hoje, irmãos, ó, o estrogonofe da Tereza é daqui. Assim é o amor. Tome cuidado para você não achar que já ama o suficiente. Tome cuidado para você não achar que o amor que você depreende para Cristo e para os outros está de bom tamanho, porque não está.
nós somos devedores do amor. Amém? Esse amor pode ser aperfeiçoado todos os dias. Pastor, como é que o amor da gente é aperfeiçoado? É só você se aproximar da fonte do amor. Quem é a fonte do amor? Cristo. Aproxime-se de Cristo, que você vai amar melhor. Aproxime-se da palavra de Cristo, que você vai aperfeiçoar o amor. Aproxime-se do Evangelho de Jesus, que você vai amar cada dia melhor. Amém? Interessante que no versículo 18, eu vou terminar, vou despedir vocês. Paulo escreve assim, quer ver? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, verso 19. E assim, não é? Esse amor profundo que embarca todas as dimensões humanas, verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí eu pergunto, será que nessa dispensação isso vai acontecer? Difícil, né, irmãos? Mas nós temos a promessa de que um dia nós vamos. Um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Um dia nós amaremos como somos amados. Um dia nós vamos conhecer a plenitude do amor de Cristo, quando nós o encontrarmos face a face, no glorioso dia que Ele voltar, o que Ele chamar você e a mim. O interessante é que existe um comentarista desse texto que escreveu uma coisa muito linda sobre esse versículo 18, de uma forma bonita, me lembrei até do meu pastor, de uma forma poética. Olha o que ele escreveu sobre esse amor tão global, né? tão dinâmico, tão profundo, que engloba todas as dinâmicas do conhecimento humano. Olha o que ele escreve: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. É suficientemente comprido para durar toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o mais vil pecador. E é suficientemente alto para nos conduzir até o céu. Olha que coisa bonita, irmãos. Esse é o amor de Cristo que eu e você precisamos ser aprofundados. E aí Paulo conclui a oração, está vendo? Verso 20 e 21. Vamos lá? Aqui está a conclusão da oração de Paulo. E ele conclui a oração com duas coisas. Ele conclui a oração com uma declaração de confiança em Deus e com ações de graças. Está vendo? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso é bom para você aprender a orar. Sabe por quê? Porque você tem que orar com fé, crendo que Deus vai fazer até mais do que você pediu. Ore com confiança, não ore duvidando, porque a Bíblia diz que o homem que duvida não obterá nada de Deus. Tenha confiança ao orar. Ore sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você ora e do que você pede. E aí ele conclui com ações de graças. Olha o verso 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E todos digam amém. Está aí, irmãos. Está aí a oração desse homem. Um bom modelo, né? Pelo menos um lembrete primoroso para a gente incluir nas nossas orações. Senhor, aumenta o meu amor. Senhor, aumenta meu amor pela igreja, pelo Senhor e pelos irmãos. Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo, para que eu não fique tão debilitado, tão desanimado, quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Dá-me esperança de depositar a minha alegria, a minha confiança nas Tuas mãos, que pode fazer muito mais. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Deus é bom, Deus tem feito muito mais do que a gente pede. A gente ora por uma coisa, Deus ultrapassa aquilo que a gente pede, e às vezes realiza algo que a gente nunca imaginou que Ele realizaria, conforme o Seu poder que opera em nós.
Deus é maravilhoso, irmãos, não duvide do poder dele. Clame a esse Deus, ore, busque a presença dele, porque certamente ele é um pai que tem prazer em estender as mãos para os seus filhos. Amém?